Já parou para pensar que, sei lá, um simples formulário num site, ou até um link meio esquisito, poderia dar acesso a um banco de dados inteiro? É meio assustador, né? Mas isso leva a gente direto para o tema de hoje: SQL Injection. A gente vai fazer uma análise dessa vulnerabilidade que ainda é super crítica na web. E vamos dar um foco especial numa ferramenta bem famosa para isso, o SQL Map. Os materiais que a gente viu detalham bastante a coisa toda. Exato. E o objetivo aqui é ah, ir um pouco além, né? Entender como a falha funciona, claro, mas também o real poder de uma ferramenta como o SQL Map. E tem um ponto que as fontes batem muito na tecla. Mesmo com automação, sabe? O conhecimento técnico ali por trás faz toda a diferença. Não é só apertar botão. Com certeza. Então vamos lá, do começo. O que é exatamente o SQL Injection? Assim, de forma simples. Pelo que entendi dos textos, é quando, tipo, a aplicação web não filtra direito o que a pessoa digita, né? E isso, e aí? E aí dá para injetar comandos maliciosos na linguagem SQL, aquela que o site usa para conversar com o banco de dados. Acertei. Perfeito. E o interessante é como isso pode começar. Os materiais descrevem que, muitas vezes, basta um aspa simples, sabe? Mas pinha, no lugar errado. Ela consegue quebrar a consulta SQL que a aplicação ia fazer originalmente. Só uma aspa? Que loucura! Pois é. E essa quebra abre a porta. É a brecha para o atacante inserir os comandos dele ali no meio. Parece um detalhe técnico pequeno, mas as consequências devem ser gigantescas, né? Ah, sim. Os textos mostram que pode desde extrair dados sensíveis, tipo informações de clientes. Nomes, e-mails, senhas. Exato. Roubo de credenciais de login, por exemplo, e, em cenários mais graves, pode até permitir executar comandos no próprio servidor que hospeda o site. Nossa, aí o estrago é completo. Total. E é aí que entra o SQL Math. Ele é descrito em todo lugar como tipo um canivete suíço para isso. Open source, feito em Python, ele foi criado especificamente para automatizar a detecção e, principalmente, a exploração do SQL Injection. E o que ele faz na prática? Bom, ele é bem completo. Primeiro, ele tenta descobrir qual tipo de banco de dados está lá rodando, MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Depois, ele testa os parâmetros da aplicação, onde pode haver a falha, sabe? E escolhe a melhor técnica de injeção para aquele caso. E o principal, ele consegue extrair informações, listar os bancos de dados, as tabelas dentro de um banco, as colunas de uma tabela e, claro, puxar os dados que estão nessas colunas. Uau, ele faz o trabalho todo, então. Mas lendo os materiais, ficou uma coisa martelando aqui. Parece que não adianta só ter a ferramenta, né? O que os textos falam sobre usar o SQL Map sem entender a fundo o SQL Injection? Esse é o ponto-chave. Os materiais reforçam muito isso. O SQL Map não é uma varinha mágica. Usar ele sem entender de verdade como o SQL Injection funciona, como explorar manualmente, é pouco eficaz. Você até pode achar algo, mas não vai saber explorar direito. O conhecimento manual e entender a lógica por trás é o que te permite usar o SQL Map de forma inteligente, direcionada. Senão é só jogar comandos aleatórios. Entendi. Faz todo sentido. E como ele faz essa exploração? Quais são as técnicas que ele usa? Os materiais citam algumas, né? Sim, ele tem várias abordagens e se adapta. Uma bem comum é a error-based. Baseada em erro? Isso, ele força o banco de dados a dar um erro e muitas vezes a mensagem de erro que volta acaba revelando alguma informação útil para o atacante. Interessante. Outra técnica é a union-based. Essa ele usa para combinar a consulta original do site com uma consulta do atacante. Daí, o resultado da consulta do atacante aparece junto com o resultado legítimo do site, sabe? É uma forma de exibir os dados roubados. Certo. E quando o site é mais seguro e não mostra erros nem permite essas uniões, o que ele faz? Aí entram as técnicas blind, ou cegas, Blind SQL Injection. Como o nome diz, o SQL Map não consegue ver a resposta direta. E como ele adivinha os dados, então? Ele faz perguntas, tipo perguntas de verdadeiro ou falso para o banco de dados. É a técnica Boolean-based. Ou então, ele mede o tempo de resposta do servidor, a time-based. Se a resposta demora mais para uma pergunta específica, ele assume que a resposta é verdadeiro, por exemplo. É um processo lento, caractere por caractere,
mas ele automatiza isso. Nossa, que persistente! É quase um trabalho de detetive automatizado. E para dar uma ideia para o pessoal, como seria um comando básico no SQL Map? Olha, para ter uma noção, é bem direto. Geralmente começa com "-u" e a URL do alvo. Depois, para listar os bancos, você usaria algo como "dbs". Ok, "-u, URL, DBS". Exato! Aí, se você descobrir um banco chamado, sei lá, usuários, e quer ver as tabelas dentro dele, seria "-d usuários tables". E entendi, "-d" para o banco, tables para as tabelas. Isso. E para ver as colunas de uma tabela específica, digamos contas, seria "-t contas columns". "-t" para tabela, columns para as colunas. E, finalmente, para extrair os dados de colunas específicas, tipo login e senha, seria "-c, login, senha, dump". "-c" para as colunas, dump para extrair. Parece um fluxo lógico. Totalmente. E o ponto é a automação. Fazer tudo isso manualmente, testando cada caractere no Blind, por exemplo, levaria muito, muito tempo. O SQL Map acelera isso brutalmente. E ele vai além disso, né? Os materiais falam de umas coisas mais avançadas. Sim, sim. Ele tem funcionalidades para tentar ler arquivos do servidor usando File Read. Ler arquivos, tipo arquivos de configuração. Exato. Ou até tentar escrever arquivos com File Write. Se ele conseguir fazer isso, o caminho para a execução remota de comandos, o RCE, fica bem mais curto. RCE. Aí é controle total do servidor, basicamente. Exatamente. Além disso, tem como ajustar a agressividade dos testes, level risk, lidar com dados enviados por formulários POST ou até mesmo em cookies e outros cabeçalhos HTTP. E aquela parte de tentar enganar os firewalls, os DAFs. Ah, sim, os tempers. São scripts que o SQL Map usa para tentar modificar os ataques, disfarçar eles para ver se passam batido pelo WAF. É uma espécie de camuflagem. É realmente um arsenal bem completo. O que nos leva a um ponto crucial que os materiais também destacam muito: a responsabilidade. Fundamental. Todos os textos são unânimes isso. O SQL Map é uma ferramenta de teste de segurança. Ponto. Deve ser usada para auditorias, para pentests, para encontrar falhas em sistemas que você tem autorização explícita para testar. Ou seja, usar contra o site do vizinho ou de uma empresa qualquer sem permissão? É crime. Simples assim. Não é só antiético, é ilegal. Explorar vulnerabilidades sem consentimento é uma atividade criminosa. Isso precisa ficar muito claro. Perfeito. Bom, acho que deu para ter uma ótima visão geral, né? Recapitulando, SQL Injection, uma falha ainda muito presente e perigosa, e o SQL Map, uma ferramenta poderosíssima para automatizar a descoberta e exploração, mas que, como vimos, exige conhecimento técnico e principalmente muita responsabilidade ética no uso. Exatamente. E acho que isso levanta uma reflexão final, olhando para tudo que a gente conversou e para os materiais. A eficiência da automação com ferramentas como o SQL Map é inegável. A gente viu como ela acelera e escala os ataques. Então fica a pergunta, né? Para as equipes que desenvolvem e protegem sistemas, como podemos ir além das defesas mais básicas, tipo só filtrar as entradas? Como construir aplicações realmente robustas, que consigam resistir não só aos ataques manuais, mas também a essa nova onda de ataques automatizados que são cada vez mais sofisticados e inteligentes?